É com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui no TexTech, esse que é o podcast que tem o compromisso, de ser o maior podcast de inteligência tributária do Brasil. Sempre trazendo aqui muita informação, trazendo para você também tudo que há de mais novo, no setor de tributação. E, é claro, a BMS tem essa parceria aqui no TexTech para trazer para você sempre grandes convidados e também a equipe que faz parte, os parceiros da BMS, que é o caso de hoje, que nós estamos trazendo aqui o Dr. Frederico Hartmann, Exato. Que é um parceiro da BMS e que veio hoje exclusivamente lá do Nordeste aqui para participar do nosso podcast. Então, primeiro eu vou pedir aqui a autorização, de te chamar de Dr. Fred. Lógico, ou Fred, que é mais Fred, fácil, tá bom, exato. Para aqui é uma família. ficar mais íntimo, que é, inclusive, eu acho interessante isso da BMS, que a BMS trata de um setor tão, entre aspas, sisudo e complicado, mas com uma leveza, com uma simpatia, com uma entrega de humanidade que é até difícil de ver nas outras empresas, E é claro que eu já estava aqui conversando em off com o Fred e me senti muito honrado de ser seu amigo a partir de agora. Exato, também. Então eu quero agradecer, Fred, primeiro pela parceria que você tem com a BMS, mas também quero agradecer você por poder estar participando aqui e ajudando a gente a compor o nosso TexTech. Tudo bem, Fred? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. É uma honra estar aqui mais uma vez, falando aí sobre o nosso trabalho, sobre como funciona a BMS, essa família, que não é só uma empresa aqui, que somos todos amigos de muita garra, muita energia, com um propósito único que todos terem sucesso, e de uma forma bem saudável. Bom, primeiro, antes da gente começar a falar do trabalho e da parceria que o Dr. Fred tem com a BMS, eu quero falar do Hartmann, Da onde que vem o Dr. Fred, como é que você começou a sua vida profissional, o que fez você partir aí para essa área que hoje você é um advogado empresarial, fiscal, Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que começou a sua história. Mostra para nós quem é o Frederico Hartmann. Tá. Esse Hartmann é alemão, É alemão. A pronúncia é Hartmann, é isso? Hartmann, exato. Estou bem de pronúncia. Meu avô veio aqui para o Brasil antes da Primeira Guerra, quando a guerra estourou, ele trouxe os pais para cá, em vez de ir para lá, e aqui fez a carreira dele na área química, na área industrial, e não teve nada no universo jurídico, na verdade. Então, eu sou o único neto formado em advocacia. Tinha indústria de... Ocular. Exato. Ele tem indústria química e ocular também. Mas ninguém voltou para essa área. E meu pai também é industrial. Mas eu da área de café e açúcar. Café e açúcar, tá. Exato. E eu fiquei na área de advocacia, Foi uma coisa que sempre fui apaixonado por isso. Quando que startou isso em você? Em que época? Assim, com que idade? Rapaz, eu acho que desde que eu nasci, eu sempre... E é interessante que não vem de DNA, então, da advocacia. Não. Esse start. Não start DNA. Acho que sempre, desde o início, eu sempre falei que queria ser advogado, sempre queria trabalhar nessa área de justiça, tal, esse romantismo que se tem, na adolescência, de mostrar a justiça, fazer justiça. Então isso me fez ir para a área do direito. Que interessante. E isso lá em Recife? Isso em Recife. Você é nascido em Recife? Sou nascido em Recife. Então, desde o primeiro período de faculdade, eu já estagiava e já era envolvido nessa área empresarial, nessa área de recuperação. Então eu comecei minha vida acadêmica já me envolvendo na área fiscal e previdenciária dentro de empresas. Então, quando eu me formei, eu vim para São Paulo fazer MBA na FGV, focado na área de administração e economia, e voltei já trabalhando nisso aí.
E quando a BMS já tinha uns 3, 4 anos, né? Ou seja, a BMS tem 15 anos. Há quanto tempo você está na BMS? Eu estou na BMS há mais de 10 anos, eu acho que 12 anos. Né? Mas aí antes da BMS você trabalhava como advogado mesmo, assim... Advogado na área empresarial, fazendo trabalho de recuperação de crédito via judicial, né? E o que fez me encantar e despertar o interesse pela BMS inicialmente era justamente a gente evitar aquele período judicial e trabalhar na parte administrativa. Entendi. Onde a gente não iria discutir teses. Como que você conheceu a BMS? Como que você fez essa conexão há 10 anos atrás? Na verdade, amigos em comum, parceiros que já tinham trabalhado com eles e que não conseguiram desenvolver seu trabalho porque não eram dessa área específica, né? Que é uma área muito complexa, né? E as empresas olham isso com muito cuidado, com um certo conservadorismo, né? São muito sisudos com relação a isso. E que na realidade é uma necessidade mesmo, né? É uma necessidade. São informações importantíssimas, sigilo extremamente total. Extremamente sigilosas. E outra coisa, hoje eu vendo muito da seguinte forma: essa parte que nós fazemos de recuperação é um ativo da empresa. Sim. Né? Então, hoje o que nós fazemos é entregar um ativo que estava esquecido lá dentro. Então, a gente não vai discutir nenhuma tese jurídica para tentar uma liminar, aí amanhã cair a liminar e causar um prejuízo para a empresa, não. Então, muito pelo contrário, a gente já entrega para eles o produto pronto. Aí você, só para mim completar esse raciocínio, você conheceu a BMS através de contatos. Exato. E o que fez você ver a diferença? Assim, poxa, a BMS realmente é bacana, eu quero fazer parte desse time. Em que momento você sentiu esse match, né, essa conexão? Rapaz, o Rubens, que é o CEO da empresa, ele tem uma sensibilidade formidável. Um cara que agrega valor a tudo, as pessoas, dá uma energia maravilhosa. E tudo da BMS é feito de forma extremamente transparente, tanto para o cliente como para o parceiro. Certo. Então isso passa uma confiança muito grande, porque da mesma forma que a empresa tem uma certa insegurança com relação a isso e tem medo, na área de quem tem os clientes, existe aquele medo de entregar o cliente para a BMS e não ter o seu retorno, o seu feedback. Entendi. Entendeu? E ela trabalha de uma forma muito segura, muito transparente, então deixa a gente muito confortável para isso. Entendi. As reuniões são feitas de forma muito dinâmica, então funcionam muito bem. Até eu queria te perguntar isso, né? Pois é uma pergunta que é minha, mas eu acho que é do empresário que esteja nos assistindo agora, né? Sim. Como começa, né? Vamos supor, tá, legal, me interessa, quero ver aí se existe alguma possibilidade. Como começa na prática, né? Em que momento que dá o primeiro passo? Como é que isso funciona? Tá. Bem, a gente ou tem um contato direto já do cliente que já tem a nossa relação de confiança e credibilidade para poder apresentar um novo produto dentro da nossa carteira de clientes, ou então a indicação deles mesmo. Quando a gente faz o trabalho, eles indicam outras empresas que trabalham, que eles conhecem, para a gente fazer esse trabalho. E por uma questão até de segurança e deixar um conforto para eles, eu sempre sugiro que eles façam um trabalho compartilhado entre o financeiro, o jurídico e o contábil. Certo? O financeiro, porque é ele quem sabe os números da caixa, é quem passa o cheque. Né? Hoje quem faz o Pix. Né? Sim. O jurídico, que ele vai querer estudar a fundamentação legal, né? O amparo, para poder ter a segurança jurídica com relação a isso aí, para depois a gente passar um conforto para ele, para mostrar que, se acontecer alguma coisa, não se preocupe, porque a gente está aqui para protegê-los. Certo? E mostrar para eles que não vai acontecer nada. Sim. E mesmo que aconteça, nós seremos responsáveis por tudo. Sim. Certo? E na parte contábil, normalmente o contador fica com certo receio de apresentar os números, né? Às vezes tem medo, como se fosse um auditor, uma pessoa que vai fiscalizar ele. Então, a pessoa dele, às vezes, se sente um pouco ameaçada. Um pouco ameaçada. Certo. Mas não é isso, muito, né? Pelo contrário. Porque vocês estão aqui para somar. Exatamente. Né? Então, a gente conversa com ele o seguinte, eu vou fazer um trabalho que você, no seu cotidiano, você não tem condições de fazer. Sim. Por duas razões que eu explico para ele e ele reconhece. Primeiro, pela a quantidade de trabalho que ele tem no dia a dia da empresa, é impossível que ele pare para estudar
um ponto específico de uma alteração da legislação que pode, né, ter atingido o setor dele. Sim. Certo? Então a gente já passa esse trabalho mastigado. Como você disse, ele tem a rotina diária, né? Uma demanda muito grande do fazismo ali, né? Exatamente. Eu preciso fazer, preciso entregar, preciso fazer, né? Todo dia. Exatamente. Né? E aí ele, às vezes ele não tem tempo hábil para revisitar, né? E a qualidade do trabalho dele acaba sendo importante ele se conectar à BMS, porque ele entrega essa revisita. Exatamente. Poucas empresas no Brasil hoje conseguem acompanhar a movimentação da legislação brasileira. A BMS é uma delas. Certo? Ou seja, ela está sempre atualizada com as alterações da legislação previdenciária, trabalhista, né, na área fiscal, federal, estadual, municipal. A gente conseguiu montar um time formidável, né, de pessoas altamente capacitadas que conseguem entregar com precisão, né, e as informações extremamente atualizadas. Ou seja, nós vamos dar esse material para o contador, certo? Para poder, faz o seguinte, eu vou te entregar um relatório, você confere ele, para você ter a segurança do que foi feito, você perceber que a gente não está entrando no seu trabalho, a gente está complementando. Sim. E com isso a gente consegue a confiança do contador. Né? Porque o dono da empresa ele fica sempre jogando, inclusive em alguns casos ele fica com uma certa situação, não, o que você está me mostrando, eu vou demitir o contador que ele está fazendo o trabalho errado. Não é isso. Sim. Muito pelo contrário, eu estou dando um suporte para ele, para poder gerar uma receita que já era sua, você só não está me enxergando. Então você não pode culpar o contador por isso, nem o financeiro por isso também, porque é um dinheiro que estava lá e que ele não viu, certo? E o jurídico também, porque não conseguiu acompanhar a legislação. Porque tem muito a fazer. Tem muito a fazer. Né? O seu dia a dia. Exatamente. Isso, então a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma que tem na cabeça do empresariado, para ele aceitar esse suporte que nós damos a ele. Depois que acontece isso, que ele sente a segurança, aí a coisa flui com muita naturalidade. Entendi. Agora sim, o grande... Você fez um comentário que a legislação, ela muda muito e acho que é pela questão desse Brasil nosso, né, que é enorme e com estados, cada um da sua forma. Inclusive você é lá do Nordeste. Exato, né? sou de Recife. E lá, assim, tem números importantes de empresas que a gente estava comentando aqui em off. Queria que você passasse alguns números, o trabalho que a BMS tem feito lá também, com algumas empresas interessantes. Nós investimos muito lá na área de serviços gerais, terceirização de mão de obra, né, na área de serviços em geral. Também na área do atacadista, dos distribuidores, né? Isso representa um número bem significativo e de empresas que tinham essa dificuldade de abrir esses números, né? E depois que a gente começa a fazer com a primeira, que ele passa para a segunda, aí a coisa flui de forma bem natural. Então são números que nos surpreendeu. Tem empresas aí com números fantásticos, né? Você poderia falar mais ou menos o número, assim? A gente conseguiu levantar, por exemplo, de uma única empresa que a gente não dava nada por ela, 8 milhões de reais, quando dela que a dificuldade foi o empresário não acreditar que tinha isso dentro de casa e não percebia. Eu até brinquei com ele, eu disse, se eu chegasse aqui e te apresentasse um relatório dizendo que você estava devendo 8 milhões... Você ia acreditar. Você ia acreditar. É isso que é engraçado. Né? Então, é muito mais rápido. É muito mais rápido de convencer que você tem esse débito do que esse crédito. Né? Parece conto da carochinha. Exatamente. Né? Isso foi uma coisa bem recente, engraçada, que a gente brincou e ele, depois que a gente viu isso aí, né, demandou um certo tempo para ele acreditar, ele chamou a terceira pessoa e a pessoa confirmou, isso é isso mesmo. Ele deve estar aí por alguns dias comendo um cuscuz de manhã com mais calma. Ele está bem mais tranquilo, está bem mais tranquilo agora. Deu para dar uma oxigenada no caixa dele. Isso. Mas, o Fred, você não trabalha só na região Nordeste, né? Você atua aí... Não. Na verdade, geral, né? O que é que aconteceu? A gente começou a trabalhar no Nordeste e algumas empresas que têm um poder de decisão aqui no Sul. Então, eu fui meio que empurrado para cá. Né? E o boca a boca, um vai indicando o outro, vai chamando. Então, hoje, eu estou fazendo hoje metade do mês aqui em São Paulo, e especificamente no interior, né? Não aqui na capital. E metade do mês em Recife para poder atender os demais clientes. Tá, agora me dá um modelo assim da área, né, específica assim, que você consegue atuar,
né? Se você consegue ter essa conexão, um modelo prático assim de uma área. Então, na região, por exemplo, a gente, em Recife, na região Nordeste, a gente tem a região hoteleira, que é muito boa de se trabalhar, certo. Onde eles nunca imaginavam que teriam ativos a recuperar. Então, quem tem aí um hotel, por exemplo, e quer fazer essa consulta com a BMS, pode já se conectar. Pode já se conectar, a gente tem um trabalho dinâmico. O hotel é uma coisa que parece que não. Parece que não. Eu digo o seguinte, eu não subestimo nenhuma empresa. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, de 8 milhões, quando eu passei na porta, eu disse, caramba, não vai valer nem um cafezinho que eu vou tomar com ele. E levantamos 8 milhões. Você vê? Na rede hoteleira também tive boas surpresas, né? A área hospitalar é uma área muito interessante de se trabalhar. É difícil de convencer, porque muitos são empresários já de formação médica, então tem uma equipe de suporte maior para isso, mas de toda forma a gente consegue trabalhar bem na área hospitalar. Startup também, Nordeste está explodindo. O Nordeste está explodindo de startup. Explodindo né? de startup. Tem áreas, né? Eu conheço uma empresa que eu me surpreendi quando eu fui, tá? Eu vou até abrir aqui, né? É o grupo. Não sei se eu posso abrir ou não, tá? Eu vou me conter aqui para não ter problema, mas eu tenho uma grande empresa da área do norte e nordeste do Brasil que tem um Vale do Silício deles lá, sabe assim? Uma coisa incrível de tecnologia, de startup, de tudo deles ali. E é fantástico, eu tive a oportunidade de visitar e assim, eu voltei de queixo caído com a estrutura, né, dessa empresa. Eu fui fazer um material lá e voltei assim de queixo caído. Falei, pô, parece que você não está nem no Brasil. Assim, né? Fala Nordeste, dá essa intenção de que só o Sul, o Sudeste, ou até tem esse desenvolvimento aqui, mas lá para cima tem alguns polos que são assustadores. Né? Dentro do Recife, na área, tem o Porto Digital, que é uma coisa assim, é um Vale do Silício, como você falou, é assustador. A quantidade de empresas que existe, startups que tem lá na área, é uma coisa impressionante. Vou te dar um número, sem dizer a empresa, óbvio. Foi vendida semana passada por R$1 bilhão. Uma empresa. Uma startup. Vendida por R$1 bilhão. R$1 bilhão. Rapaz do céu. E que... Ali... No dentro do digital desses aí qualquer. Olha só. Você tem, por exemplo, Campina Grande, na Paraíba, também um outro centro maravilhoso na área de startup, na área de tecnologia, e que não se fala. Você vê, né? E que não se fala, não se tem muito esses números, né? Não se tem muito esses números. Que bacana. E eles são impressionantes. Impressionantes. A capacidade deles, a carência deles de contratação, a dificuldade com relação a acompanhar a legislação. Eu até brinco com eles, faz um startup só para isso, para poder a gente conseguir acompanhar a porque legislação. É muito, né? É muita coisa. Muito dinâmico, é muita coisa. Né? E, então, assim, olha, Fred, eu queria deixar aqui agora espaço, tá, para você fazer mais alguma consideração, fazer um convite aí, né, às empresas, quem está nos assistindo, a conhecer aí o seu trabalho, conhecer essa parceria que você tem com a BMS. Sim. Então agora eu deixo aqui esse podcast totalmente aberto para você. Tá, ok, muito obrigado. Eu gostaria muito de convidar as empresas a conhecer o trabalho da BMS, tá? Através da minha pessoa, através do CEO e de toda a nossa equipe que está sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, certo? A passar essa segurança para o empresário ou para quem ele indicar, seja para o auditor dele, para o contador, para toda a equipe dele de confiança, e onde a gente vai apresentar um relatório extremamente preciso, tá? Com as informações sigilosas, né? Deixando ele bem confortável, ele fazer toda a apuração possível, certo? E daí ele ter a segurança de aí utilizar o crédito caso a gente consiga identificar alguma coisa para ele. Então isso é um convite interessante para ser feito também para os parceiros, certo? Se interessarem em fazer esse trabalho, eu acho que tem espaço para todo mundo. O Brasil é gigante, tem muita coisa, a gente não consegue dar conta de todas elas, das empresas. Então todos os parceiros são bem-vindos, porque também seriam nossos parceiros, não somente da BMS. Eu como parceiro ajudo o outro me ajuda. Então é como eu falei lá no início da conversa, né? Aqui é uma grande família. Todo mundo soma. Sim. Entendeu? Para depois dividir. Então todo mundo soma, e principalmente focando na satisfação do cliente, que é o mais importante. Ele tem que estar satisfeito com tudo.
Dr. Frederico Hartmann, mais conhecido como Fred. Exato. Né? Quero agradecer a sua presença, Fred. Para mim foi uma honra. E já deixar o convite aqui, tá? Estendido para próximas participações, assim que você tiver algum case, né? E mais uma vez eu vou falar para quem está assistindo, se tiver alguma pergunta, queira colocar aqui nos comentários, né? Alguma informação, né? Inclusive pode fazer aí essa conexão com a gente, né? E tem aqui não só o Dr. Fred, como também toda a equipe da BMS pronta para atuar e responder, né? Exato. Fred, muito obrigado, tá? É um grande prazer e, como eu disse, fica aqui o convite para mais participações. Para mim foi uma honra e um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Então tá, é isso aí. E esse é o TexTech, o podcast que, como o nome diz aí, tem a obrigação, né, de trazer para você a inteligência tributária. E, é claro, eu já quero convidar você, mais uma vez, a compartilhar esse material, curtir, comentar, como eu já disse, e também clicar aí no like, né? Que assim, sempre que a gente lançar novos episódios, você vai ser avisado aí, se você for membro aí, participar junto com a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.